Ok, meus amigos, estamos hoje iniciando um assunto bem interessante, trigonometria. Esse assunto é muito explorado em provas de concurso por todo esse Brasil. Nós vamos trabalhar básico, nada de aprofundamento, noções básicas, certo? De trigonometria. Vamos começar a trabalhar, a falar do triângulo retângulo. Que triângulo é esse? Certo? Então, razões trigonométricas num triângulo retângulo. É aquele triângulo em que um dos ângulos internos é igual a 90 graus. Considera o triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Triângulo retângulo, porque esse ângulozinho ele é de 90 graus. Com ângulos retos no vértice A e os ângulos agudos alfa e beta. Então, eu tenho aqui ângulos alfa e beta. Certo? Alfa e beta. Não podemos esquecer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vamos definir o que seja o seno. Vamos falar seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa. Depois, vamos falar do seno do ângulo beta, do cosseno do ângulo beta e da tangente do ângulo beta. A maior dificuldade que nós temos observado é o aluno entender o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. Então, vamos imaginar que você esteja aqui, nesse alfa, no ângulo alfa. Quem está próximo a você é C e A. O A é chamado de hipotenusa. Então, maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. E esse rapazinho aqui é o outro cateto. Então, lembre, se eu estou no ângulo alfa, no vértice B, estou alfa, quem está próximo de mim é B. Quem está longe é B. Catetos. Estamos falando de catetos. Quem está próximo é C. Quem está longe é B. Em relação ao nosso beta, em relação a beta, quem está próximo é B. Quem está longe é C. Lembre, estamos falando de catetos. Então, o que é definido o seno? O seno é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é a razão entre cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a relação entre catetos. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos falar novamente. Quem é que está próximo de alfa? É C. Então, esse é o cateto adjacente. Quem está longe de alfa? É B. Esse é o cateto oposto em relação a alfa, em relação a essa figura, meus amigos. Então, vamos lá. Então, vamos usar uma regrazinha bem simplesinha. Se eu estou acenando para alguém, me diga, olha, veja aqui comigo. Se eu estou acenando, eu aceno para quem está próximo ou para quem está longe? Para quem está longe. Você acena para quem está longe. Então, olha aí a regrazinha. Seno é a relação entre
cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Em relação a alfa, quem está longe? B, dividido pela hipotenusa. E agora, cosseno. Como é que você relaciona cosseno? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente quer dizer ao lado. Então, você coça quem está ao seu lado. Ó, acena para quem está longe e você coça quem está perto. Então, veja comigo aqui. Quem é cosseno de alfa? Quem está perto de alfa? C, dividido pela hipotenusa. C, dividido pela hipotenusa. Tangente. Ó, tangente, quem está longe? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, lembre, a tangente não envolve hipotenusa. Agora, vamos deslocar para o nosso B. Beta. Quem está perto de beta? B. Quem está longe? C. Então, se eu quero acenar, eu aceno para quem está longe. Então, é C sobre B. C sobre B. E se eu quero coçar, parceiro? Coça quem está perto. Então, é B. Tá certo? Então, aqui, só fazendo a correçãozinha. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Seno é B sobre A. Cosseno, tá certo? Ó, C, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, coça quem está perto. B sobre A. E a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui você tem a definição do seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, do cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, a relação entre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, temos aqui essas relações. O que é que nós podemos observar sobre a soma desses dois ângulos, alfa e beta, 90 graus? A gente diz que eles são complementares. O que é que nós podemos observar? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E essas relações, nós temos aqui a relação da tangente. Ele diz que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Diz que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E a tangente de alfa é igual a cotangente de beta. Podemos também, para lembrá-los, dizer o seguinte, que a tangente, a definição da tangente é o seno do ângulo dividido pelo cosseno. Tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A cotangente é o inverso da tangente. É o inverso da tangente. Então, a cotangente é cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo. Em relação a esse rapazinho aqui, nós também podemos concluir que quando os ângulos são complementares, existem alguns autores que dizem assim: se os ângulos são complementares, o produto de suas tangentes é igual a 1. Para não pegarmos de surpresa. Se esses ângulos são complementares, então indica que o produto de suas tangentes é igual a 1. Porque B sobre C, se eu multiplicar C sobre B, cancela e nós temos igual a unidade. Essas são algumas relações
por hora da nossa trigonometria, certo? Relações básicas. Tópico 2. Nós temos aqui, meus amigos, medidas de arcos. Medidas de arcos. Arcos de circunferência é cada uma das partes em que uma circunferência fica dividida por 2 de seus pontos. Então, se você observar, aqui nós temos o arco AB. Então, nós temos o ponto A e aqui o ponto B. Isso aqui é o raio da circunferência, isso aqui é o centro da circunferência. Isso aqui é chamado de ângulo central, isso aqui é o comprimento do arco. Então, aqui nós temos o ângulo central e temos o comprimento do arco. Não confundir, é uma das coisas que acontece, comprimento. Isso aqui é comprimento, não é a medida do arco. Porque a medida, deixa eu colocar aqui, a medida do arco AB, a medida do arco AB é igual a θ, que é chamado de ângulo central, certo? Esse θ, ele pode ser dado em graus, ele pode ser dado em radiano, ou ele pode ser dado em grado. Não é tão usado, mas essa medida, não confundir com comprimento. Esse S é comprimento, certo? Esse S que nós temos aqui é comprimento. Então, o comprimento de um arco é o raio vezes o ângulo central. Só que esse ângulo tem que ser dado em radiano. Então, veja aqui. Então, o que que nós temos, meus amigos? Então, nós temos, vamos verificar aqui. Nós temos o comprimento e temos, certo, o ângulo. O ângulo, ele está dado em radiano. Ora, nós sabemos que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes r. E o ângulo pode ser 360 graus, que é o ângulo de uma volta, pode ser 2π radiando, que é uma volta, ou pode ser 400 graus. Então, como nós estamos trabalhando, queremos trabalhar em radiando, então é 2π. O comprimento é S e o ângulo central é θ. Se nós prepararmos a proporção 2πr está para S, assim como 2π está para θ. Se nós simplificarmos um pouquinho, então se nós cortarmos o 2 de um lado, o 2 do outro, o π de um lado, o π do outro, aqui fica S, fica R sobre S é igual a 1 sobre θ. Se nós multiplicarmos em cruz, então o comprimento do arco é R vezes θ. O comprimento do arco é igual a R vezes θ. Ou se você quiser tirar o valor do R, você pode dizer que é S sobre θ. Se você quiser tirar o valor de θ, é S sobre R. Então, você que decide o que você quer trabalhar. Todos estão relacionados com comprimento de arco. Eu uso uma regrazinha
bem simples. Deixa eu mostrar a vocês. Eu uso, para poder não esquecer, essa regrazinha aqui, ó. Bora ver se dá legal. Se dá para fixar. R. Ó. Quem está fora é igual ao produto de quem está dentro. Então, eu uso assim, ó. Quem está fora é igual ao produto de quem está dentro. Quem está fora? O arco. Ó, quem está fora é o arco. Então, ó, quem está fora é igual ao produto de quem está dentro. Então, S é R vezes θ. Então, lembrem. Vamos verificar agora o que seja um radiano. Ele diz assim, um radiano, certo? Que seja definição de um radiano. Abreviatura, que seja um radiano. Ele diz que é um ar cujo comprimento, cujo comprimento não é medida, é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. O comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, eu tenho que, θ é S dividido por R, nós vimos há pouco tempo. Se o S for igual a R, aí nós temos 1. Vamos mostrar um pouquinho isso aqui, ó. O que seja um radiano. Vamos imaginar que você tem aqui R e alguém lhe ordena para você andar na circunferência também R, o comprimento R. Então, esse ângulo central é definido como sendo um radiano. Então, o que é o radiano? É o ângulo central em que o comprimento da circunferência, então isso aqui é θ, mas é um radiano. Um radiano. Então, vamos repetir. O que é um radiano? É o ângulo central em que o comprimento do arco é igual ao raio da circunferência. E o que seja, certo, meus amigos? O que seja grau. Um grau. Então, veja aqui comigo. É um arco unitário igual a 1 sobre 360 da circunferência, que contém o arco a ser medido. A medida de um arco de circunferência em graus é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, o que é que seja um grado? Um grau. Então, veja aqui. É como se alguém pegasse uma pizza no aniversário e eu tivesse 360 pessoas. Então, eu tinha que dividir a circunferência em 360 pessoas. Então, isso aqui seria 1 sobre quem? 360. Então, isso está definido como esse ângulo aqui seria de 1 grau. Então, o grau, como ele diz, é o arco unitário. É como se eu pegasse a circunferência e dividisse em 360 partes. E uma partezinha, o ângulo central, é definido como sendo 1 grau. Vamos trabalhar, meus amigos, aquilo que nós precisamos muito. Transformar de graus para radiano, de radiano para graus. Então, vamos às transformações, entender melhor. Transformação de graus para radiano. Então, eu tenho graus, estou levando para radiano. Diz assim, para transformar um determinado ângulo em graus, certo? Para transformar um certo tipo de ângulo em graus, em radiano, basta dividir o ângulo por 180 e depois multiplicar por π. Pronto, eu peguei 300,
É como se eu tivesse multiplicando por π sobre quem? 180. Só isso. Aí daqui você faz as simplificações, né? Aí você encontra essa resposta. Como é que eu transformo, certo? De 30 graus em radiano. Então, vamos refazer aqui, ó. 30 multiplica por π sobre quem? 180. Pronto, é só isso. Multiplica por π sobre 180. Olha aqui, para a coisa não ficar tão solta. Nós sabemos que uma volta na circunferência, eu posso dizer que é igual a 360 graus, que também é 2π radiano. Só que quando você está trabalhando com radiano, não é necessário botar a simbologia. Ora, meia volta é 180 graus. Equivale a quem? A π radiano. Então, a transformação, ó, olha aqui, eu tenho graus e nós temos em radiano. Então, eu posso dizer 180 graus é π radiano. Se eu tenho um ângulo θ e tenho um ângulo beta, 180 está para θ, assim π está para quem? Para 180. π está para beta. Deixa eu fazer aqui, ó. π está para beta. Aí, se eu quero transformar, ó, se eu quero transformar em radiano, então quem é beta? Beta vai ser π, ó, vai ser θ vezes π sobre 180. Quem será o nosso θ? O nosso θ vai ser beta vezes 180 sobre π. Então, meu amigo, aqui é onde está o segredo da questão. Isso aqui, eu estou saindo de graus, para radiano. Nesse caso, eu estou saindo de radiano, certo? Eu estou saindo, ó, se eu quero transformar de graus para radiano, ó, beta em radiano, certo? Ó, beta em radiano. Para transformar aqui, sai de radiano para graus. Para graus. Então, se eu quero transformar, ó, de graus para radiano, eu multiplico por π sobre 180. Se eu quero transformar de radiano para graus, eu multiplico 180 sobre π. Então, por isso que ele diz, multiplica e depois divide. Basta dividir por 180 e depois multiplicar por π. Então, é multiplicar por π sobre 180. Simplificando. Então, simplificando, certo? Por 3 dá 1, sobra π. Por 3 dá 6. Então, π sobre 6 radiano. Então, 45 graus. Multiplica por π sobre 180. Isso aqui nos leva, simplificando, né? Por 45 dá 1,
por 45 dá 4. Então, isso aqui é π sobre 4. Multiplica 60 por π sobre 180. Simplificando por 6, corto 0, por 6 dá 1, por 6 dá 3. Então, fica π sobre 3. Nós temos de graus para radiano. Mais um pouquinho. Então, eu pego 90, multiplica por π sobre 180. Simplificando um pouco, por 9 dá 1, por 9 dá 2. Então, π sobre 2. Então, eu tenho 180, multiplica por π sobre 180, para transformar em radiando. Simplifica um pouco, certo? Aí eu tenho resposta, π. 270, para transformar em radiando. 270 multiplica por π sobre 180. Simplificando um pouco, por 9 dá 3, por 9 dá 2. Então, fica 3π sobre 2 radiano. 3π sobre 2 radiano. Mais pacífico. E se eu tiver dificuldade? Faz o quê? A regrazinha de 3. Como? Regra de 3? Essa daqui, amigão. Ó. Faz essa regrazinha de 3. Na hora da prova, se tiver dúvida, faz essa regrazinha de 3. Exercite, meu amigo. Trigonometria é isso, básico. Até a próxima.